Companheiros e companheiras do Espírito Santo, principalmente os estivadores, vim aqui fazer alguns relatos. Desde o início da pandemia de coronavírus, nós do Espírito Santo, sindicatos, junto com o setor patronal, Anvisa, Secretaria da Saúde, traçamos todos os protocolos de proteção dos trabalhadores. E traçamos todas as ações para quando a pandemia evoluísse, fazer o atendimento dos trabalhos nos portos. Mas, infelizmente, devido a conflitos nacionais, o governo federal resolveu baixar uma medida provisória. Antes da medida provisória vir, nós tivemos todo um debate com o governo sobre como poderia ser ou não e qual a posição das federações em relação aos protocolos de saúde todo que existia. E depois desse debate, o governo baixou a medida provisória. Já estamos há 15 dias praticando a medida provisória e logo que ela saiu, o Ministério Público do Trabalho veio e, através de denúncia, já notificou o órgão gestor de mão de obra que ela tinha que ser praticada de forma irrestrita. Então, o primeiro ponto que nos afetou diretamente a aplicação da medida provisória, exatamente a bloqueio de quem tem 60 anos ou mais. Então, já foi o bloqueio dessas pessoas. Qual o problema trouxe? Primeiro, uma grande quantidade de mão de obra que saiu. Segundo, se os trabalhadores que têm 60 anos ou mais for aposentado, não tem direito à indenização, que foi uma conquista que nós tivemos na medida provisória, né? E quem não é aposentado terá direito à indenização. Como é a indenização? A indenização vai ser feito o cálculo de outubro de 2019 a março de 2020. Vendo o valor da remuneração, 50% será pago ao trabalhador. Será pago ao trabalhador sem imposto de renda, sem nenhum encargo. É um valor livre na mão. E nós também estamos pedindo exatamente a média de férias e 13º e das outras verbas que passam pelo órgão gestor de mão de obra. Nós estamos pedindo também ao setor patronal para poder antecipar esse valor, porque somos avulsos. Se paramos de trabalhar e somos bloqueados de trabalhar, ficamos sem salário. Então não estamos preparados para isso. O setor patronal está analisando para ver se faz esse adiantamento do pagamento da indenização. Segunda coisa que aconteceu, exatamente o bloqueio dos trabalhadores abaixo de 60 anos que têm alguma doença que está previsto na medida provisória. Foram bloqueados 136 trabalhadores. O sindicato então argumentou junto ao órgão gestor de mão de obra, como argumentamos no Brasil todo, que da forma que foi bloqueado poderia ter algum problema, porque poderia pegar a avaliação que o órgão tem de 11 meses atrás e chegar à conclusão que a pessoa não estaria apta para poder estar no trabalho e teria que ser afastado por causa do coronavírus. Então, com essa argumentação, traçamos o protocolo de que, se o trabalhador pegar o seu laudo pessoal, atualizando as informações em relação às doenças perante coronavírus, o órgão automaticamente vai liberar o trabalhador e aí sim vai fazer a investigação atualizada da situação de saúde dele. E aí, companheiros, nós já conseguimos retornar, eu creio, mais de 60 trabalhadores para o trabalho nessa situação. Estamos num debate muito intenso com o setor patronal, que graças a Deus, pelo protocolo todo tinha traçado, já traçamos que não vamos usar da medida provisória para poder tirar nenhum direito nosso, que o grande debate da medida provisória foi sobre romper a nossa exclusividade na contratação. Então, os terminais do Espírito Santo, os operadores portuários, falaram, não vou utilizar desta forma de atuação. Meus amigos, estamos num debate intenso com o governo, porque a medida provisória foi apresentado a ela 128 emendas. E aí, estamos discutindo com o setor patronal exatamente quais são as junções que nós temos disso. Uma emenda nossa, ela é bem simples, foi toda a argumentação que nós fizemos com o governo desde o início. Se o trabalhador tem 60 anos ou mais, ele está bem de saúde, não tem nenhum risco perante o coronavírus por doença, ele voluntariamente pode retornar ao trabalho. Então existe essa emenda, existe esse debate com o governo, já temos o consenso com o setor patronal. Eu tive agora de manhã a reunião com a Suzano e com o terminal de Praia Mole, exatamente discutindo sobre as emendas que foram apresentadas e chegamos a esse entendimento. Como também as federações já chegaram a esse entendimento com a FENOP. Precisamos agora o convencimento do governo, que pelo jeito eu acho que já está mais aceitando essa discussão, para que a gente leve isso para o relator e consiga ter essa votação.
Meus amigos, a medida provisória está sendo praticada, foi apresentada emendas e ela tem uma tramitação de 15 dias. A previsão era para até dia 23 ela ser votada. E aí vai ser indicado um relator e nós vamos debater com esse relator as emendas que nós defendemos. O deputado Helder Salomão fez essa emenda dos 60 anos para as federações. E aí, já com consenso, vamos argumentar com o relator com o objetivo de que isso seja praticado e que os trabalhadores que tenham 60 anos ou mais possam retornar ao trabalho. Estamos trabalhando pesadamente a discussão com o governo federal. Amanhã nós temos uma reunião com o Ministério Público, a pedido do órgão, exatamente para saber se estamos cumprindo toda a medida provisória de forma adequada. À tarde tem uma reunião com o secretário de Portos, através de videoconferência, onde vamos debater alguns protocolos em relação à medida provisória e esperamos ter sucesso no entendimento, na discussão das emendas para resolver esses problemas que nós estamos tendo. Conseguimos do governo incluir os trabalhadores portuários para ter a vacinação contra a gripe, que começa a partir de hoje. Busca orientação no órgão e busca orientação no sindicato para a gente poder fazer exatamente a vacinação. E estamos lutando para a liberação do FGTS. Então, meus amigos, a medida provisória, nós argumentamos com o governo várias coisas. Vai no nosso site e veja o relatório das federações, que exatamente coloca como foi toda a discussão com o governo e as proposições que as federações fizeram. Algumas coisas foram aceitas, outras coisas não foram aceitas. Então, nós temos que trabalhar agora para tentar acertar o que não está tão positivo, na nossa opinião, na medida provisória. Vamos tentar manter todos sempre informados e juntos. Agora, o grande problema que nós estamos tendo é exatamente a falta de trabalho. Então, se Deus quiser, vamos sair dessa crise unidos e mais fortes. Muito obrigado.